Ó, com a gente ao vivo o delegado Mauro Machado, que nos ajuda a entender o que pode ser feito para evitar que uma pessoa perigosa entre dentro da casa da gente, da nossa empresa. Mauro, boa tarde, obrigado, viu, pela sua presença. Primeiro, uma pessoa que vai contratar alguém pode procurar uma delegacia para vocês ajudarem essa pessoa a checar se tem ali antecedente criminal? Boa tarde, Felipe. Eu que agradeço o convite e parabenizo a iniciativa aí de conscientizar a população com relação a essa situação específica. Respondendo a tua pergunta, pode sim. A polícia pode desempenhar um papel importante nessa situação. Mas antes disso, se você me permite, a orientação que a gente passa é que o contratante promova uma entrevista diretamente com essa pessoa a ser contratada, tá certo? Essa entrevista pode se realizar pessoalmente ou por meio virtual. Esse contato cara a cara, olho no olho, entre contratante e contratada já evita muitas situações, porque o contratante já começa a perceber, num primeiro momento, se a pessoa que vai colocar dentro da sua casa atende aquele perfil que ela espera, atende aquele perfil para cuidar das coisas mais importantes que ela tem dentro de casa, sejam bens patrimoniais, seja a integridade física da sua própria família. Nesse momento, é possível solicitar a essa pessoa que está sendo entrevistada que ela apresente seus antecedentes criminais, tá certo? O interessado nessa vaga, ele pode ir até uma delegacia, até uma unidade policial e solicitar essas informações a seu respeito, os antecedentes criminais. É mais um elemento que vai ser avaliado ali pelo contratante para tomar a sua decisão, uma decisão séria e importante com relação à contratação ou não dessa pessoa interessada. Tá certo, Felipe? E um terceiro e último passo que a gente recomenda nesse tipo de situação específica é que seja feita uma pesquisa para que seja utilizada a tecnologia. Mais uma vez, eu sempre bato nessa tecla, a tecnologia a nosso favor. Coloca o nome dessa pessoa no Google, faz uma pesquisa nas redes sociais, que às vezes uma medida simples como essa já é possível a gente atentar para algum tipo de situação peculiar desse interessado, alguma postagem que ela própria fez que diga a respeito da sua conduta e pode ser que isso seja compatível ou não com aquele perfil de profissional que está sendo contratado. O que o senhor está falando faz todo sentido, porque o currículo que essa moça entregou para a futura patroa trazia umas experiências lá que ela, sendo muito jovem, tendo só 18 anos, era bem improvável que ela tivesse tido todo aquele percurso ali. A mãe talvez tivesse tido a possibilidade facilmente de, pela internet ou telefonando, né, de constatar. Mas eu te pergunto, ô Mauro, se, por exemplo, é a própria pessoa que tem que ir à delegacia e falar assim, olha, estão querendo me contratar, eu gostaria que vocês me dessem uma certidão de antecedentes criminais para eu apresentar lá, ou eu, como futuro patrão, posso ir até uma delegacia, pedir a ajuda de vocês e checar esse histórico da pessoa? Felipe, a própria pessoa deve se dirigir. São informações personalíssimas com relação a essa pessoa. Eventualmente, se ela autorizar por escrito, por meio de um documento idôneo, atualizado, que o contratante vá até a unidade policial, a idoneidade desse documento vai ser verificada e pode ser deferida também esses antecedentes criminais, desde que a pessoa a que está submetida a essa análise policial autorize por escrito que o contratante assim o faça. Mas a regra, como eu disse, não é essa. A regra é que o próprio interessado na vaga se dirija e, num ato de boa-fé, apresente ao seu futuro empregador esse documento específico com relação às suas informações personalíssimas. Deixa eu aproveitar que o senhor está aqui, então, e tirar outra dúvida ainda nesse assunto. Porque é o seguinte, a gente sabe que muitas vezes um processo na justiça demora um pouquinho para rolar, até que a pessoa tenha a condenação e não possa mais recorrer, leva muito tempo. Quando ela vai até a delegacia e pede a ajuda de vocês para ter essa certidão de antecedentes criminais, vem só aquilo pelo qual ela já foi condenado, ou se tiver uma passagem ainda em apuração, também vai aparecer ali? Olha, cada caso é um caso, Felipe. Alguns processos tramitam em sigilo e isso não vai aparecer, tá certo? Mas as condenações definitivas naturalmente vão aparecer. É importante preservar também uma presunção de inocência desse indivíduo. Então, cada situação tem um colorido específico. Eu não tenho como te dar uma resposta genérica com relação a isso. Mas aquelas situações mais graves, aquelas
condenações definitivas que assustam e que devem assustar mesmo a pessoa interessada nessa contratação, com certeza vão ficar ali consignadas nesse documento. Aqui a gente está trazendo essa discussão depois do caso da babá, que não tenho certeza, que acredito que não tinha histórico criminal, mas acabou fraudando ali o documento, que é o próprio currículo, dizendo que tinha uma experiência que não tinha. Bom, já é de se levantar suspeita. Mas, Mauro, hoje em dia tá difícil, né? Então, quando alguém chega para se aproximar perto da nossa casa, se tiver a possibilidade da gente pedir a ajuda da polícia para poder checar, principalmente quando algo levanta suspeita, né? Um rapaz começa a namorar com a filha dentro de casa, apresenta um padrão de vida que não tem, um comportamento meio esquisito, andando com gente esquisita. Eu vou te falar uma coisa, se eu fosse pai, eu batia na delegacia na hora e pedia a ajuda de vocês para saber quem que é aquela pessoa. Perfeitamente, Felipe. E a polícia está à disposição para ajudar nesse sentido. O que tiver a nosso alcance, estamos sempre à disposição. Eu vendo essas imagens aqui repugnantes, estou com um bebezinho em casa de 3 meses, então a gente fica perplexo diante de uma situação como essa. E todo cuidado é pouco. A gente está colocando uma pessoa dentro da nossa casa. Essa mãe teve a oportunidade de exercer uma vigilância mais direta. Nem todo mundo é assim. Às vezes você sai de casa e confia ali o seu patrimônio, a integridade física dos seus filhos a uma pessoa estranha. Então, todo cuidado é pouco e o auxílio policial é bastante relevante nesse sentido, sim, Felipe. Você tem toda a razão. Muito obrigado pela presença do senhor, pelos esclarecimentos. Vou te liberar logo para você voltar para casa e cuidar desse menino. Então, obrigado aqui. Boa tarde para você. Tá ótimo. Valeu, até a próxima. Eu que agradeço.